Oi, meu nome é Camila Faria. Aqui é Fernanda Diniz. Eu sou Liliane Inglês e esse é o Veneno Antitédio, um podcast sem filtros, sem censura e sem frescura, com a única pretensão de dar um pé na bunda do tédio, trazer um pouco de alegria para o seu dia. Mas também tem informação e reflexão. Aqui a gente fala de tudo. Papo sério, papo reto e papo besta. Então, pega o seu café se você é de café, ou seu vinho se você é de vinho. E não bebo nem café nem vinho, pode ser chá ou água? Pega a bebida que você quiser, vai. O importante é você vir com a gente experimentar o nosso Veneno Antitédio. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Veneno Antitédio. Eu sou a Fernanda Diniz, aqui comigo estão, para variar só um pouquinho, Camila Faria e Liliane Inglês. Olá, meninas, tudo bem? Olá! Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo jóia, tudo bem, tudo bom. Beleza. Esse é o nosso episódio de número 5. A gente já tá aí com 2 meses de Veneno Antitédio no ar. Olha que legal, gente. Yeah! A gente se achou no direito de trazer um tema um pouquinho mais, polêmico, digamos, sério. Polêmico no mundo materno. Polêmico? No mundo materno. Um papo reto, talvez? Na verdade é o seguinte... A gente sabe que existe uma polêmica muito grande em torno da escolha do tipo de parto. Mulher engravida e hoje, especialmente, digamos, acho que dos últimos 10 anos para cá, menos. talvez. No Brasil até menos. Menos que isso. Mas nos últimos anos começou aí essa questão parto vaginal. A gente vai falar parto vaginal, né, para o parto normal, parto vaginal ou parto cesárea. E como nós três tivemos cada uma experiência diferente, a ideia para esse episódio é que a gente divida um pouco dessas nossas experiências. A gente vai fazer aqui os nossos relatos de parto com o objetivo de trazer o mais importante a respeito desse tema. A gente não quer gerar polêmica, não é levantar bandeira para um tipo de parto ou para o outro, mas trazer informação. Muitas perguntas, muitos questionamentos ficam aí na cabeça das gravidinhas. Quando a gente engravida, a gente começa a pesquisar e vem aquelas perguntas: o que é um parto humanizado? Para o parto ser humanizado, ele precisa ser vaginal? O que é a golden hour? Qual que é a diferença? Parto natural? Parto normal? Não é a mesma coisa? É possível ter um parto vaginal depois de ter tido uma cesárea? Episiotomia? Rola? Tem muitos mitos? Enfim, a gente vai tentar, com a nossa experiência, responder a alguns desses questionamentos. Enfim, a ideia é fazer os nossos relatos. Então, senta que lá vem história, não é isso? Vem. Quem vai começar? Eu convido a Lili para começar. A Lili é a que é mãe há mais tempo, né? O filho mais velho. Exato. É isso mesmo. Eu acho que a Camila quer que eu fale da cesárea só para ela falar depois que eu tinha tido parto normal. Não, é porque a realidade nossa... Você teve o Léo há 12 anos. Eu tive a Jade com 10... A Laura com 7. E a realidade no Brasil, porque a Fernanda teve filho lá fora, mudou muito desde 12 anos pra cá. Eu senti, principalmente, de 10 para 7, foi uma experiência completamente diferente. Então, acho que fica uma cronologia, entendeu? Porque você teve com 12, eu com 10, com 7, a Fernanda com 5 e 6 meses. Vamos fazer assim, a cronologia dos partos. Você começa com 12, eu venho com 7 e 10, e vem a Fernanda. Que tal? Fechado. Perfeito. Era uma vez, em um reino não muito distante, uma pessoa... Ai, há muito tempo atrás, nem tanto tempo assim. Bom, primeiro, né, a minha gravidez, eu não tive nenhuma complicação, minha saúde foi ótima, mas, assim, foi bastante estressante pra mim, a própria gestação, porque eu tive 2 abortos espontâneos antes, então foi muito sofrido, assim, cada aborto pra mim foi um grande luto. Comecei até a ter crise de ansiedade depois do segundo episódio, porque eu passei por uma bateria de testes, sim, um monte de exame, meu marido, para ver se tinha alguma coisa errada ou não, fiz tratamentos, enfim, né? E por mais que a gravidez tenha sido tranquila, passei a gravidez com medo, né? Nossa, depois que a gente, nos próximos capítulos, que a gente falar um pouquinho sobre
amamentação, rede de apoio, eu vou ter muita história para contar nesse sentido também, mas hoje o foco é no parto, então vamos focar nisso. Então, eu costumo dizer que o meu parto foi a parte mais tranquila de tudo, até assim, emocionalmente, eu fiquei muito tranquila, porque o médico que estava me acompanhando foi o que me acompanhou desde antes de eu tentar engravidar, né? Ele já era meu ginecologista antes. Assim, eu tinha aquela coisa, se der pra ser normal, vai ser normal, a gente usava essa terminologia. Inclusive, todos esses assuntos aí que vocês estão falando sobre parto, pra mim, até muitos termos, assim, até não são tão familiares, porque não tinha, a gente fazia oficinas, tudo de pré-natal, mas não tinha muita conversa sobre parto. Era aquela coisa, ou vai ser o normal, que é, hoje a gente tá chamando vai de vaginal, ou seria a cesárea e pronto, né? E pra mim sempre foi uma coisa muito tranquila. Se der pra ser normal, vou tentar. Se não der, não vou ficar frustrada também de fazer uma cesárea. Por quê? Eu acho que no fundo, assim, sei lá, nas profundezas do inconsciente, a gente tem medo do parto normal. Né? Eu acho que muita mulher ainda tem. E eu cresci com a minha mãe contando a história da minha do meu parto, que para minha mãe ela ficou 2 dias sofrendo no hospital, né? Segundo ela, foram 48 horas assim de sofrimento. Então, de normal nisso não tem nada, né? Vamos pensar. Concordam comigo? Eu acho que rola muito a questão esse medo do sofrimento, muito também pelas novelas, filmes, a gente sempre vê a mulher ali, né? A gente tem muito relato das nossas mães e avós de parto normal, instrumentalizado, sofrido, que o médico pula na barriga da gestante. E geralmente a gente tem muito relato de parto normal, agressivo, com violência obstétrica, e a gente toma isso pra gente. É isso que gera muito medo na gente. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E um outro medo que eu tinha também, né, com relação ao parto normal ou vaginal, que seja, é a questão de complicações e sofrimento fetal, tá? Não que isso não aconteça na cesárea, mas eu já tive experiência com crianças com deficiência em decorrência de partos mal sucedidos. Sim, mas aí eu não culparia a via, eu culparia o acompanhamento médico, entendeu? Sim, porque assim, com certeza é o acompanhamento médico, mas inclusive que haja a sabedoria de dizer assim, no teu caso não dá um parto vaginal, fazer cesárea e pronto, né? Enfim, meu posicionamento é esse, até por isso que eu não sou fundamentalista aí do parto vaginal por conta disso. Mas vamos lá, a minha história. A única coisa que eu não queria na vida, marcar um dia pro meu filho nascer, gente, que coisa broxante, vamos falar sério? Marcar uma cesárea, eu acho que a pior coisa da cesárea é essa. Tira um pouquinho da magia, tira um pouco concordo. Não é? Vamos marcar, seu filho vai concordo. nascer tal dia. Ai, gente, pra mim isso é muito artificial. E geralmente marca e data conveniente para o ginecologista. Aquela terça-feira, que é o dia que mais lota maternidade, sexta-feira. Tem dia que você vai na maternidade que, se você olhar o site de maternidade de fotinhos, você consegue ver os dias mais lotados. Principalmente quando o pai vai ter a licença de 5 dias, a segunda e a terça-feira lota. Isso. E eu acho isso, assim, muito artificial. Eu não gosto. Isso era uma coisa que eu não queria, tá? Eu não queria marcar data para o meu filho nascer. Por isso que eu ia esperar a manifestação da natureza. O que aconteceu comigo foi que a minha bolsa estourou. Um dia de manhã eu comecei a desconfiar que eu tava perdendo líquido amniótico e liguei na casa do meu obstetra. E a mulher dele atendeu, por coincidência, era aniversário dela, né? Que é 1º de abril. Eu liguei lá e ela atendeu, era bem cedinho. Eu falei, Cris, parabéns! Eu falei pra mulher. Aí ela falou assim, Lili, mas eu acho que não foi isso que você ligou, né? Eu falei, não foi. Eu acho que a minha bolsa estourou. Ela falou assim, vai no hospital, né? O seu médico tá lá, ele vai fazer uma cirurgia, depois ele te vê. Aí quando eu cheguei no hospital, né, no pronto atendimento, o obstetra de plantão assim, segundo o meu marido, não vou citar nomes, é claro, mas segundo o meu marido, ele ficou com essa impressão que o obstetra é um excelente médico quando ele não tá cuidando do açougue dele, sabe?
É mais ou menos, gente. E eu já tive experiência, assim, de amiga que foi com ele, tentou o normal, o parto natural, o vaginal, sofreu o caramba e, assim, sem categoria açougueiro mesmo, mas vamos lá. Daí eu falei que eu tinha já conversado com o meu obstetra, porque tinha uma coisa aqui, que a gente tá falando de agendar a cesárea, também muito era em função disso, há um tempo atrás. O plano não garantia que você tivesse o parto, ó, você paga um plano de saúde, mas o plano não garante que você tenha o parto com o seu médico. Se você quiser o parto com o seu médico, Há 12 anos já tinha esse papo? já tinha esse Ô, papo. gente, mas vai chegar a minha vez, mas aqui na Europa não existe essa do seu médico fazer o parto, não. Não, Você faz com quem tá de plantão. E se tiver, assim, o médico chega lá depois, é a enfermeira, a parteira que faz. tá. Mas Mas eu vou chegar a minha vez, só pra tudo eu bem. comentar. Mas eu queria que o meu obstetra fizesse o meu parto. Ele me acompanhou desde antes de eu engravidar. Ele me acompanhou, ele fez as curetagens quando eu tive os abortos. Eu queria que ele fizesse meu parto. Eu queria que o meu filho nascesse pela mão dele. Mas tinha essa coisa, você quer o seu médico, você paga o parto. Aí eu já tinha combinado com o meu filho assim, olha, você vai fazer meu parto, eu não quero nem saber, eu não queria ter um risco que fosse um outro profissional, que não fosse a mesma competência para fazer o parto. Eu tinha passado por muita coisa, não queria colocar nada em risco, que tivesse ao meu alcance fazer para que tudo fosse bem, que tudo corresse bem, eu ia fazer. Aí meu médico me viu, ele falou assim, Lili, não tem condição, porque a minha bolsa rota, eu perdendo muito líquido amniótico já, e colo do útero fechado. Nem sinal que o meu corpo tava com condição de fazer um parto normal. Aí a gente fez cesárea. Aí eu ainda perguntei pra ele, falei, que hora você vai fazer, você vai marcar a cesárea? Ele, já vamos fazer já. Então, eu falo assim, gente, eu não sofri nada. O que eu vejo de amiga, por exemplo, falar, eu não dormi na noite anterior porque eu sabia que ia fazer o parto no dia seguinte. Isso que eu acho horrível também, né? Você não dorme mesmo, imagina. Você sabe que vai ter a cesárea amanhã, você vai dormir, vai nada. Eu dormi aquela noite muito bem, não sabendo o que ia me esperar no dia seguinte, e eu comecei a me, assim, tocar que eu tava com a bolsa rota, era perto das 8 da manhã, às 10h53 meu filho nasceu. Então, pra mim, não tem história mais tranquila, assim, eu fui muito, muito sossegado. Então, eu não tenho realmente do que me queixar do meu parto. O pós, agora, assim, não tenha dúvida, né, que o parto normal eu acho melhor pra criança. A gente vê até pela saúde já, né, da criança quando nasce. Você vê até, assim, quando é um parto vaginal bem feito, do jeito que vocês estão falando aí, humanizado. A história é outra, né? Eu acho que até pra saúde do bebê, assim, inicial, é melhor ainda. A recuperação depois, porque a gente não sente dor durante o parto, mas a gente tem... A cicatriz fica muito dolorida depois, né, nos dias seguintes, assim, pelo menos uma semana você fica com aquela dorzinha ali. Eu conheço caso que ficou assim, deu uma má cicatrização, a pessoa tem dor abdominal até hoje. É uma série de coisas, mas eu realmente, assim, a minha experiência foi super tranquila. Por quê? Eu falo que meu filho nasceu o dia que ele escolheu nascer, que foi dia 1º de abril. E aí ninguém acreditava, né? Ligava para as pessoas falando, olha, a Lili tá no hospital, o Léo vai nascer. Ah, tá. E ninguém acreditava, todo mundo achava que era pegadinha de 1º de abril. Quanto tempo de gestação? 40 semanas. O capurro deu 40 semanas. Certinho. Menina, não sei meu capurro, não. O meu foi muito... Era a hora mesmo, mas realmente, Que assim... capurro, gente? É a idade gestacional da criança. Capurro, provavelmente, um médico, né, que... É o pediatra que dá, mas é o cara que inventou esse exame, né? As características da criança, você fala qual é a idade dela, gestacional. 38, 35. Nossa, mas eu não conhecia esse termo. Sim, capurro. É porque às vezes a capurro não bate com a data da última menstruação, entendeu? Porque tem mulher que ovula durante a menstruação e engravida na menstruação. Sim, é bem louco. Aí vai ter o filho de 38 e na verdade o neném já tá com 40, entendeu? Uhum. O meu eu acho que foi 40, Camila, mas se não foi 40, foi 39, assim, foi bem assim, nasceu numa hora boa mesmo. Mas é isso, gente, depois só alegria, só depressão pós-parto, mas isso é cenas de o próximo capítulo. Tem aquele puerpério maravilhoso, né? Gente, Vem aquela maravilha coisa da linda, maternidade. só que não. Pois é.
Mas assim, eu só vou compartilhar uma coisinha aqui. Você falou se pode ter parto normal, parto vaginal depois de ter uma cesárea. Então, uma amiga, primeiro foi cesárea. O segundo filho dela, ela estava com 40 anos, então, né, eles falaram que a história dela ficou até conhecida no hospital. Ela fez num bom hospital, com bons médicos e tal, e ela teve um parto normal, vaginal, e foi super tranquilinho também. Então, isso é um mito muito grande. As pessoas acham que porque tiveram um primeiro filho numa cesárea, o segundo não pode ter normal. Não sei de onde que inventaram isso, sinceramente. Eu acho que tem até médico que fala isso para algumas mulheres, tá? Tem. Tem médico Posso que falar? fala. Eu vou falar. Ela não se aguenta. Tem um problema muito sério também, não tem nada contra obstetra homem, nada a ver, inclusive o meu que sempre me acompanhou a vida toda mas assim, infelizmente algumas coisas falta, sabe, acho que falta vivência. Mesma coisa que você chegar lá quando você é adolescente se explodindo de cólica, a pessoa olha pra sua cara e fala que isso é normal. Ah, gente, normal porque o útero não é seu, né? E como diz a nossa amada Rachel do Friends, quem não tem útero não deve opinar. Exatamente. No uterus, no opinion. All friends. Amo. Adoro. Fala, Camila. Quando eu engravidei da Jade, eu vinha com uma ginecologista de muito tempo com ela. Então, eu tinha já uns 6 anos de acompanhamento com ela. Então, você acaba ficando apegada, né? Aqui no Brasil, a gente acaba tendo um relacionamento diferente com o médico. Então, eu queria ter o parto com ela, mas durante as consultas mensais eu chegava... Pesquisei muito pouco, tá? Mas eu tinha aquela ideia do parto Le Boyer, de diminuir a luz, de ligar o ar-condicionado. Eu cheguei a falar isso com ela, faltando pouco tempo o parto. Ela olhava pra minha cara: parto deixa comigo, vai se preocupar com o quartinho. É o papo de sempre de médico, que você sabe que vai dar ruim. E eu, no começo da gestação, a data prevista pro parto era carnaval. A Jade, a data dela era 20 de fevereiro. Então era aquele miúco de carnaval. Logo no início eu perguntei pra ela: você vai viajar? Não, eu não viajo no carnaval. Tudo bem. Só que nas últimas consultas tinha uma agente de viagem visitando ela. Costa Cruzeiro, não sei o quê. E eu entrei em seguida e falei com ela: você vai viajar? Ah, eu vou sim, mas aí você não se preocupa porque tem o meu backup. Porra, não foi isso que a gente combinou lá no início, entendeu? E você trocar com 36 semanas pra outro médico, você já tá fragilizada. O hormônio, quando começa a rodar na cabeça da gente, minha filha, a gente pira, vocês sabem. Então, eu confiei. Só que aquilo foi me dando medo. Eu fiquei com 38 semanas. Eu falei: olha, eu não queria ter parto com outra pessoa, ainda mais que era homem. Eu não conheço ele. Minha ideia era ter o parto normal, do jeito que fosse. Eu não conhecia nada. Eu só queria o tal do parto Le Boyer, que eu só li alguns trechos. Eu não aprofundei. Não, então a gente faz a indução amanhã. Então, de 20 de fevereiro, ela puxou para 4 de fevereiro. A indução numa gestante de 38 semanas e um dia. Qual era a dela? Era botar um remedinho, né, uma ocitocina na veia, fazer o colo dilatar. Aí eu entrei lá na sala de parto 3 da perinatal. Perinatal era uma das melhores maternidades aqui do Rio. Você vai, né, maravilhada, porque aquilo é muito lindo. Eu tinha feito, inclusive, o curso de gestante lá, então você se sente mais segura porque eu já conhecia a maternidade. Então eu fui para sala de parto, aquela cama toda robotizada, né, que fica em 1001 posições. Falei: bom, vou ter o que eu quero. Ela me enfiou no ocitocina e saiu. Só que pro espanto dela, eu não estava sentindo dor alguma, porque quando você bota ocitocina na veia, a dor vem bombando, né? Sim. Então, o anestesista chegava: mas você não tá sentindo nada? Você não quer uma anestesiazinha? Eu falava: não quero. Ela começou 3 horas, deu 7 horas. Eu já tava com 5 centímetros de dilatação. Meu corpo ainda reagiu muito bem à ocitocina, entendeu? Não era pra... O meu colo tava fechado e foi a 5 centímetros em 4 horas. E eu não tava sentindo nada. Ela botou o sonar. Eu tenho pra mim que ela botou o sonar da ausculta fetal no lugar errado, porque ela tava num lugar e do nada ela botou em outro lugar e deu zerado. Ou seja, cheguei até ali e a minha mais velha tinha morrido. Meu Deus. Então, eu entrei pra sala de parto e ela: não, vamos correr, tá na hora da cesárea, Ela já tava arrumando a cesárea há muito tempo. Ela só estava me enrolando, entendeu? Hoje a sensação que eu tenho é que eu fui enrolada a gravidez Dá uma inteira. raiva, não dá? Ixi. Dá. Mas, Camila, Pensar assim Camila, quanto à medicação, você acha que foi aplicado mesmo, o indutor? A ocitocina na veia foi, porque senão eu não teria dilatado. Eu sentia legal. contração, mas eu não tinha dor. Um parênteses, eu acho que é legal falar, para quem não sabe, isso aí é para induzir as contrações, para induzir o trabalho de parto, né? Acho que quem não tá muito familiarizado. Sim, a ocitocina, ela é que faz o útero contrair. Não, eu só observei porque deve ter gente ouvindo que não sabe. Exatamente. Pode ter gente que nunca ouviu falar. Isso.
E a indução ela pode ser feita tanto pelo... Eu não vou nem falar medicação, porque vai que alguém compra na farmácia no colo do útero, Aham, ou a ocitocina na veia. Isso tem que ser feito com acompanhamento médico. claro. Então, a minha gravação do parto da Jade, tanto que eu nunca nem mostrei pra ela, só aparece eu chorando, de soluçar. E não deixavam o Kleber entrar enquanto estavam me preparando. Eu só soluçava, chorando. O anestesista chegou pra mim: para de chorar, senão vou ter que te apagar. Ou seja, eu já tava achando que minha filha tinha morrido. O cara queria me ameaçou de dar anestesia geral. Não deixava o Kleber entrar. O Kleber entrou, já estavam me cortando, porque eu tava implorando. Ou seja, não foi o que eu esperava. A Jade nasceu, aí aquele silênciozinho. Quando ela chorou, melhorou. Uhum. A recuperação da cesárea é aquela coisa, né? A Lili sabe, né? A gente... São 7 camadas que cortam da gente. Não é só a barriguinha, né? Fofinha. É um útero, é peritônio, é gordura, é a parede abdominal, é musculatura. Não é balinha. Ah, eu não tomei remédio por causa de dor. Você tomou muito remédio na veia. Nossa Senhora, A gente anda igual uma pata achando que vai se abrir, né? imagina. Olha, eu preciso falar. Às vezes eu ouço, muita gente me fala assim: nossa, eu super te admiro por ter tido parto normal e tal, tal, tal. Gente, eu tenho admiração por quem cai numa cesárea e essa recuperação, meu Deus. Bom, enfim, só pra abrir um parêntese, meu respeito e minha admiração por esse perrengue que vocês passaram no pós-parto, porque olha. Não, e fora que uma cesárea agendada, você não tem a prolactina agindo, você não teve a ocitocina agindo. Então, a amamentação, o início da amamentação é muito difícil. E fora que, geralmente, nas cesáreas, eu não tive a Golden Hour. Vocês amamentaram? Eu não tive contato pele a pele. Eu amamentei a Jade porque eu forcei a barra. Porque Tá. ela ficou, a primeira noite é aquele pacote, né, mãezinha? Aproveita a sua primeira noite, descansa. Vamos deixar a bebê no berçário. Ela volta na manhã seguinte, porque a Jade nasceu 7 horas da noite. Ou seja, de 7 horas da noite a 7 horas da manhã, essa criança não ficou sem mamar. Ela tomou complemento. Claro. Com certeza. Ela estava numa incubadora sozinha. Hoje eu vejo, eu falo, gente, como é que eu tive coragem de fazer isso, né? Não, mas não foi você que fez, né, Camila? É. Pois é, mas eu tinha o poder de escolha do médico. Apesar de 10 anos atrás isso ser muito difícil. Uhum, Hoje já tá um pouco mais fácil. uhum. Então, quando eu fui ter a Laura, eu ainda continuei com a médica, né? Porque ela pintou que a Jade entrou em sofrimento fetal. Beleza. Passou, continuei com ela. Um ano eu tive a hérnia de disco, operei a Jade com 1 ano. Então, quando eu fui para engravidar de novo, eu falei, eu não posso chegar ao peso final da Jade, porque eu tenho uma hérnia de disco. Então, eu vou emagrecer para poder ter essa gordura de novo para engordar na gravidez da Laura. Então eu fiz toda uma preparação, fiz acompanhamento nutricional, eu perdi 20 quilos, entendeu? Então eu ficava gatinha. Para engravidar, eu fazia temperatura basal. Então eu sei exatamente o dia que eu ovulei, da anidação, eu tenho tudo isso registrado. Foi uma gravidez extremamente planejada, né? Foi de medir, botar termômetro na boca todos os dias por 6 meses até engravidar. Então, quando eu falei de temperatura basal para a primeira obstetra, ela me olhava com cara de idiota, entendeu? Então, ela não tem confiança no nosso próprio corpo. Uma mulher obstetra que não confia no corpo da mulher. Que é a obstetra do parto da Jade. Isso. É a mesma. Então, na segunda gravidez, já veio aquele papo, isso foi 2012, né? A gravidez foi durante 2012, 13. Já veio aquele papo de que o plano não ia pagar o parto natural, que ia ter taxa de disponibilidade para normal, se eu quisesse ter com a minha própria obstetra. Então a gente tinha que ter mais ou menos uma noção de dinheiro, se era para guardar dinheiro, se não era para guardar dinheiro. Vai que a mulher queria minha casa para poder me acompanhar, né? Eu cheguei a acompanhar ela no começo, perguntar para ela, na primeira consulta, quanto vai ser sua taxa de disponibilidade? Ah, eu não sei, isso é muito novo. Consulta seguinte eu te falo. Consulta seguinte, mês seguinte, quanto vai ser? Ah, eu não tive tempo de ver ainda. Na próxima consulta eu te falo. Consulta de 3 meses. Ah, eu não vi ainda. Eu olhei pra casa do meu marido, depois que a gente saiu. Em 3 meses, ela não sabe quanto vai comprar de taxa de disponibilidade para parto normal, porque ela não fez parto normal nenhum nesse tempo, né? Uhum. Sim. Então foi aí que a minha sementinha começou a crescer. Virou a chave. Eu não vou ter filho com ela, eu não vou ter filho com ela, eu quero meu parto natural, eu quero meu parto normal, não era nem natural. Eu quero meu parto normal, eu quero que me respeitem. Comecei a pesquisar. Entrei num grupo Cesárea Não Obrigada, contei a minha história e perguntei o que achavam de eu continuar com a médica. Menina, eu tomei tanta porrada, tanta porrada. Eu imagino, porque... Não, e assim, o título do grupo já mostra que deve ter uma galera bem radical também, que é aquele negócio de... Não, mas de jeito nenhum.
Eu tomei cuidado de entrar num grupo que tinham obstetras humanizados dentro. Não só Aham. xiita, não só mulher xiita. Eu sou a xiita do parto natural, entendeu? Então não tinha só experiência de mulheres, tinham profissionais que trabalhavam com Sim. isso. E foram eles que vieram em cima de mim. Acho que é o Ricardo, a Melânia, Tá. a Ana Cristina, a enfermeira obstetra, que são referências de um parto humanizado. Aí eu tomei aquela porrada e você fica assim, ops. Mas aí eu comecei, aquilo me fez acordar, entendeu? Tipo, te joga um balde de água fria que te acorda, te tira Sim. da matriz, entendeu? Então eu comecei a pesquisar ali. Aqui no Rio tinham nomes de 5 obstetras na época só. Era o Marcos Nakamura, Ana Fialho, Fernanda Macedo e mais 2. Então eu decidi ir no Marcos Nakamura primeiro e convidei o meu marido. Ele, não, você não vai mudar de médico agora, já tem 16 semanas, não vai mudar, não concordo. Fui sozinha com a minha tia. Menina, era consulta particular, porque médico humanizado, você não é aquela consulta de plano de saúde de 15 minutos, é 1 hora e meia com o médico. Plano de saúde não vai arcar com isso, então só é médico particular. Fui, levei a minha tia. Menina, eu fiz tanta pergunta, mas tanta pergunta, mas tanta pergunta. Eu tirei todas as minhas dúvidas com ele ali. Que quando saiu, a minha tia olha pra minha cara, isso era uma consulta ou uma dissertação de mestrado? Porque eu perguntei de risco de ruptura uterina, risco de acontecer alguma merda. Perguntei tudo, tá? Eu tava com um caderninho pra perguntar tudo. E ele tirou muito a minha dúvida, mas eu ainda tinha um X. Médico com homem, eu não ia me sentir bem. Então eu falei, eu vou ver uma outra médica pra ver com quem eu me sinto melhor. Então eu marquei com a Ana Fialho e com a Fernanda. Só que eu fui com a Fernanda primeiro. O nome já mostra que é uma pessoa boa, né? Gente fina. Quando eu marquei com ela, que eu cheguei no consultório, a secretária dela chamou, né? Aí veio a Fernanda deve ter uns 5 anos a mais que eu. Ela chegou assim, vamos, Camila. Aí eu, porque a minha gineco anterior era a enfermeira dela que vinha, me preparava, e ela, salinha da saleta dela, me consultava e voltava. Então, eu imaginei, bom, essa daí deve ser a enfermeira da médica, né? Quando eu vi que era ela, a minha médica, e a forma de conversar, toda uma introdução, cara, aquilo ali já me pegou que até hoje eu não consegui largar dela. Tô falando aí, ó. Ela me cativou de uma maneira, Fernanda, gente tirar fina. dúvida. E foi assim, abrir o mundo. Ter uma experiência com um médico humanizado da gravidez pra frente, que me deu o acalento, entendeu? E nesse meio tempo, eu comecei a frequentar grupo de gestante para parto humanizado. É o ISTA. No Rio, na época, só tinha em Copacabana e na Tijuca. Hoje já tem muito lugar. Fora do Rio tem, mas eu não sei se tem, por exemplo, na cidade da Lili, Limeira. Não tem, gente. Não que eu Talvez seja algo saiba. mais dos grandes centros, não? São Deve ter Paulo, outro Rio. nome. Não, mas ele tem em outros lugares, sim. É só procurar. Geralmente vai ter um grupo de parto natural. Depois a gente pode deixar lá nos extras do post. É isso, se alguém quiser indicar o próprio, indicar o que frequentou, é um post vivo, a gente pode ir colocando lá. Então, nesses grupos são feitos, né, a responsável, uma doula, uma enfermeira obstetra, tem sempre alguém assim experiente, um profissional. Conta, a gente elege um tema, ela explica como é que é aquele tema e depois as mulheres relatam sobre aquele tema. Então você não escuta a sua profissional, você escuta a experiência de outras mulheres, de outras mães. Então aquilo vai te dando uma segurança da sua decisão, entendeu? Você não toma uma decisão dessa de um dia para a noite. Você tem que se construir, porque a humanização do parto é construção. Ainda mais hoje no Brasil, quando a gente já chegou a ter 70% de cesárea. Isso em rede particular é pior ainda, 90%. Quando a OMS indica que a taxa deve ser de 15% de cesárea. Ou seja, 85% dos partos tem possibilidade de ser parto normal. Claro. Né? O parto da Laura tem toda essa construção. Não foi só o dia que ela resolveu nascer. Então eu já estava muito mais preparada. Ela nasceu de quantas semanas? 39,5. Quando você fica assim, porque eu puxo, vai, não sei o quê. Aí você fica assim, vem na cabeça da gestante. Eu vou saber qual vai ser a diferença da dor do parto, da contração, da dor de puxo? Elas olhavam pra minha cara e vai. Você não acredita. Você não acredita? Mas, cara, é muito surreal. A minha médica falava, escuta o seu corpo. Tanto que a gravidez da Jade foi extremamente vitamininha, não sei o quê, toma isso, toma aquilo. A gravidez da Laura foi leve. Você tá com vontade de comer couve? Come couve. Não toma remédio. O seu corpo tá pedindo ferro. Você tá com vontade de comer banana? Come a banana. Escuta, a gente aprender a escutar o nosso corpo, aprender a respeitar o nosso corpo, entendeu? No dia da Laura, foi muito engraçado. Foi de madrugada, né? Eu não sei se você já viram um bicho doméstico ter bebê. Você fica inquieta. Então eu tava inquieta, eu não achava a posição pra dormir. Eu fui, um silêncio. Aí eu fui no banheiro fazer o meu xixi tradicional antes de dormir, né? Escutei um
que é isso? Beleza, levantei, falei pro meu marido, vou deitar no sofá porque é mais molinho do que a cama. No que eu deitei, que a cabeça dela, né, desencosta do colo do útero, porque funciona igual uma rolha, né? Que eu desencaixei ela pra deitar, a bolsa A veio água aquela veio aguaceiro. Eu não sei, né? Lili, quando você falou de bolsa rota, veio aquele aguaceiro ou veio só um pouquinho? Não, veio bastante. Aí você fica, tá nascendo, tá nascendo, tá nascendo. Kleber liga pra doula, liga pra doula, liga pra doula. Fui pro chuveiro com a bola de pilates, água quente. Só que eu não sei se por ter pedido a bolsa, né, a dor da contração vem muito forte. Porque o parto natural, né, você quando não bota ocitocina, a ocitocina natural, ela vem em ondas. Então, dói muito, Uhum. para. Dói muito, para. Quando você bota ocitocina na veia, ela tá constante. Então, dói, 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 dói. Você não tem aquele respiro. Uhum. Então, você tá delirando, depois você tá natural. A Fernanda também sabe disso, Sei. né? Mais ou menos. Quando a minha bolsa estourou, a gente ligou pra doula, ela estava com outra gestante. Então, a gente ligou pra doula backup e a Fernanda, ela trabalha como equipe. Então, veio uma enfermeira obstetra da equipe dela pra minha casa. Porque como eu saía da Baixada pra Barra, são 40 quilômetros, vai que dá treta, né? Uhum. Então, eu teria uma enfermeira obstetra pra me acompanhar. Ela veio aqui pra casa e eu tinha falado pra ela, no início, durante a gestação, eu não quero saber dilatação pra não me travar, porque a dilatação, ela corre completamente diferente de mulher pra mulher. Ela pode levar 12 horas, 16 horas. Sim, Uhum. E isso pode te e travar. isso varia muito de um parto para o outro também, né? Sim. Na mesma, É na mesma mulher. mulher, essas horas podem mudar muito. Meu relato vai dizer isso. A bolsa estourou meia-noite e 55. A Sabrina deve ter chegado 1h30. Aí eu olhei pra cara dela bem fundo. Mede. Aí ela mediu. Falei, quanto tá? Não vou te falar. Quanto está? Porque eu quero sair daqui agora. Eu não quero esperar. Ela tá com 2 centímetros ainda. Eu falei, puta que pariu. Se tá doendo com 2 centímetros desse jeito, imagina quando chegar a 10. Me Eu quero a identifiquei. cesárea. Eu quero a cesárea agora. Aí eu tava naquela, porque dizem que vocalizar, você se abre, né? Então, literalmente, você tá relaxando o corpo e a própria canal vaginal, né? O colo do útero relaxa também. Então, a gente berra, não é só da dor, é instintivo, é pra se relaxar e abrir, literalmente, entendeu? Essa segunda doula, ela ainda tava em Santa Teresa. Eu falei, eu não vou esperar ela vir, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E eu fiquei com medo, porque era uma quinta-feira, de pegar engarrafamento pra chegar na Barra. Nossa. A gente se escuta, né? Consegui convencer eles, entre dores e barrancos, fomos pra Barra. O Kleber, que mal dirige, dirigiu, nem lembro, eu não lembro dele dirigindo. Eu tenho flashes, deu sentando no carro, deu abrindo o olho de novo, eu tá no Hospital do Fundão. A gente entra num transe, né? É muito Entra. louco. Pra ter o parto, a gente tem que se desligar, a gente tem que ativar o nosso animalesco e eu, como sou muito racional, deixar fazer isso é difícil e eu entendo que pra muita mulher é difícil também. Uhum. Uhum. A gente tem que deixar o corpo agir. Quando a gente chegou na perinatal, o Kleber entrou na contramão, subi, chegamos lá, a Fernanda chegou junto, eu olhei pra cara dela, eu quero a cesárea. Ela olhou pra minha cara, não. A gente subiu, na hora que ela mediu, eu já tava com 10 centímetros e a Laura já tava descendo. Uou. Como assim? Meu Deus! Do trajeto até lá, eu dilatei quase tudo. Dilatei tudo, né? Eu Tudo. dilatei quase tudo, porque os 2 centímetros foi Porque brincado. já tinha sido em casa. Só deu tempo do Kleber botar os negócios na cabeça, ele botou o negócio do pé na cabeça, foi uma zona. E a Laura nasceu. Que beleza. Eu tive liberdade, eu teria liberdade, né, de andar. Não tive porque não deu tempo. A minha ideia era usar banheira, não deu tempo. A minha fotógrafa não deu, esperar pra chegar, não deu tempo. A minha experiência com parto foi muito rápida. Dói pra caramba? Dói. Mas o pós-parto é completamente diferente. Ela saiu, o cordão foi esperado parar de pulsar pra cortar. E mesmo assim deu pra coletar célula tronco. Uhum. Tá congeladinha, porque eu optei congelar. Eu também. Dá pra fazer tudo que a gente quer. E ela saiu dali, ela veio direto pro meu colo, enquanto a placenta estava dentro, pulsando. Então ela mamou. Toda essa golden hour, né? Que é a primeira hora com a mãe, o contato pele a pele, isso ajuda muito na amamentação, no reconhecimento. O cheirinho do bebê, quando sai direto pra gente, é um cheiro que você não esquece. E isso a gente não tem na cesárea. É. Como eu tive os 2, Numa cesárea, vamos dizer, uma cesárea que não é humanizada, né? cesárea tradicional. Uma não cesárea humanizada. humanizada, porque aí a gente vai numa daquelas perguntinhas que tinha lá no início. É possível ter uma cesárea humanizada? Sim. A sua, infelizmente, não foi, né? Ah, não. Os médicos humanizados, quando tem a cesárea, o médico humanizado, não o médico só vaginalista, porque tem médico que é vaginalista. Ele vai baixar o campo, ele vai ver você o neném nascer, ele vai trazer para o seu colo e vai terminar de te fechar. O pediatra pode analisar o bebê enquanto está no seu colo.
Uhum. Eu não tenho problema. A gente teve toda essa segunda em aula e a Laura foi pro berçário. Eu tive uma pequena laceração porque ela fez o favor de vir com a mão no rosto. Ah. Tive que suturar. Enquanto suturava, ela foi pra medir, fazer todos os procedimentos que tem que ser feitos. E não foram feitos lá no quarto, foi feito no berçário. Dali, a menina chegou, inclusive, Camila, você quer assinar aqui? Eu falei, olha só, eu não vou assinar nada porque tem uma agulha nas minhas partes baixas. Agora eu não quero papo contigo. Mas depois que terminou isso, eu não falei Adoro. parte baixa, né? Eu falei outra parte, mas eu não vou falar Você aqui falou o agora. nome da parte mesmo. É. Depois que eu saí dali, ela veio com um papelzinho, eu falei, nossa, eu tô com uma fome, e eu na frente já das enfermeiras. Ela olhou assim pra mim, foi lá no quarto dos médicos, pegou um iogurte, eu não sentei, né? Eu levantei assim de lado, tomei. O médico que estava aguardando a cesárea dele ser preparada, quando ele viu aquela cena, tinha um médico terceiro, ele parou de tomar o cafezinho e ficou me encarando, porque ele não tava acreditando que tava vendo. E a recuperação é completamente diferente. Eu podia comer de tudo, eu podia andar, eu podia... Tanto que o primeiro banho da Laura, quando a mulher veio com um carrinho, hora do banho do bebê, eu falei, eu não vou dar banho nela. Quanto mais tempo o neném puder ficar com vernix, melhor pro neném, porque aquilo é uma proteção hidratante e até imunidade, né? Eu falei, eu não vou dar banho nela aqui, eu vou dar banho em casa. Só que ela me fez aquele mecone até na testa, que eu me levantei, fui tomar banho e dei banho nela no chuveiro. O primeiro banho da Laura foi no chuveiro. Ai, que lindo. Foi eu e ela no chuveiro, entendeu? Então, se fosse uma cesárea, eu não tinha feito isso. Deus me livre, já pensou? Não, não fazia. Então, são duas experiências completamente diferentes. Eu imagino que a sua aí, Fernanda, na Europa, tenha sido completamente diferente daqui. Porque aqui eu tive que pagar caro para ter uma experiência dessa. As minhas experiências. Bom, eu já vou começar? A gente tinha esperança de um episódio, mais ou menos 40 minutos, mas a gente já ultrapassou esse tempo apenas com o relato das meninas e a Fernanda ainda tem 2 partos para contar. Então a gente vai interromper por aqui. Esperamos vocês na próxima semana com os meus relatos de parto. Em 2 países diferentes, combinado? Então, embora tenham sido 2 partos vaginais, foram 2 partos muito diferentes. Então, não deixem de conferir o nosso próximo episódio. Nos sigam nas nossas redes sociais, o @venenoantitédio. Estamos lá esperando por vocês. Deixem comentários no post dessa primeira parte. Enfim, acho que é isso, né, meninas? Sim. E no próximo episódio a gente vai aproveitar para indicar tudo que a gente leu e Instagrams para acompanhar. Exatamente. No próximo episódio, então, os meus relatos de parto, as nossas indicações para que você, grávida, tentante, qualquer que seja o seu estágio nesse momento, você que já teve seus filhos, indique o episódio para as amigas, para que vocês tenham o máximo de informação possível, porque a gente acredita que é a informação que faz com que você tenha aquele parto sonhado, como foi o segundo da Camila, que ela acabou de relatar. Se sentiu realizada, Cacá? O segundo parto foi a realização do seu parto natural? Você pode dizer isso? Você acha que se realizou aí com o desejo de parto, quebrou a trauma do primeiro? Quebrou um pouco, ainda mais que eu tive a Laura na sala de parto natural 3, que é onde foi a Jade começou a indução, entendeu? Uhum. Eu fechei aquele círculo ali das duas. Bom, então é isso. Não deixem de conferir, então, na próxima semana, os meus relatos de parto na Suíça e na Alemanha. A gente espera vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, meninas! Tchau, tchau. Até lá.